Então, o presente artigo ele busca, a partir da Constituição Federal de 1988 e de suas amplas conclusões sobre o tema, analisar o litígio entre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no que tange seus limites em oposições aos direitos de personalidade, com foco no direito à honra, à privacidade e à imagem do indivíduo, que são previstos na Carta Magna Brasileira. Há décadas, os direitos e liberdades são questionados em suas criações e nas suas formas de serem utilizados, né? Então, com isso, entramos numa nova dimensão da liberdade de expressão, algo que, além de benéfico, também é perigoso quando se trata de uma exposição massiva do seio íntimo dos indivíduos. A problemática sobre as liberdades garantidas pelo Estado Democrático de Direito tem como fundamento específico a análise feita pela Constituição Federal, entre outros estudos específicos jurídicos, né? A propagação do pensamento, de ideias, opiniões e notícias na sociedade, ela ganhou um espaço nos últimos tempos, sendo denominado de liberdade de expressão, liberdade de fala, de imprensa, entre outros que têm como base o direito à informação. Essas variadas denominações, elas causam ainda uma certa insegurança jurídica, visto que o próprio núcleo do assunto tende a ser bastante polêmico, né? O direito à informação, ele é inerente a todo indivíduo e faz ressaltar a chamada liberdade de imprensa, o que traz ao jornalismo uma capacidade ainda maior de propagar informações. A imprensa, ela existe para facilitar o conhecimento dos indivíduos, para ser vista a qualquer momento e interpretada assim de uma forma singular. O que vimos atualmente é um excesso de jornalistas que divulgam a todo momento matérias e imagens que podem violar os direitos individuais previstos na Constituição Federal, ao custo de likes e sem um total respeito pelos envolvidos. A importância do direito de informar e de manter-se informado muitas vezes passa por cima dos princípios basilares de uma sociedade ética. Ressalta-se, né, que a Constituição Federal de 88 ela contempla, como em poucos países, a liberdade de expressão. Mesmo depois de um período conturbado da nossa história, que foi o regime militar, ainda estende-se ao máximo as liberdades de manifestações, né? A liberdade de imprensa ela sempre viverá momentos de altos e baixos nas democracias. Tudo isso porque, reiteradamente, haverão tentativas de controle do conteúdo público. A própria ditadura vivida no Brasil entre 1964 e 1985, ela retrata exatamente todas as dificuldades de manter-se livre e trouxe os novos modelos de exercício dessa profissão. Ressalta-se mais uma vez o cuidado da Constituição Federal em estabelecer e contemplar os direitos de informação, de liberdade de expressão e de comunicação, né? A liberdade de imprensa é um direito acessório, deve ser utilizado para os fins que foram designados primordialmente, apesar dessa banalização de direito. O próprio artigo 5º da Constituição Federal, ele resguarda, né, a proporcionalidade da utilização dos direitos inerentes à imprensa e ressalta que o direito à resposta, o direito de resposta, ele não é contrário à livre manifestação da imprensa, e sim que apenas permite um outro ponto de vista dos casos divulgados, né, proporcionando aí um melhor entendimento ao consumidor de conteúdo. Trazendo a perspectiva atual, deparo-se com a ascensão dos chamados blogueiros, influenciadores digitais, que fazem parte da nova profissão aí do mundo da internet, que são pessoas sem a característica tradicional de imprensa, mas que estão em alta entre as buscas por notícia. A estes são asseguradas liberdades de manifestarem livremente suas opiniões, porém, diferentemente das conhecidas emissoras, o que os diferencia é tão somente a falta de registro em um órgão estatal competente. Essa falta de cuidado na apuração dos fatos, o modo de abordagem de seus conteúdos, os interesses por trás de cada post e as suas motivações, elas estão cada vez mais sendo acusadas de defenderem ou atacarem determinados assuntos ou pessoas, ainda mais as chamadas celebridades, né? Que foi exatamente o que infelizmente aconteceu com a atriz Clara Castanho em 2022, né? Numa matéria tendenciosa que trouxe uma reviravolta triste para a vida dela e a vida de sua família e que lhe causou diversos traumas.
Trazendo um pouco do caso concreto, conforme o portal de notícias G1, no dia 25 de junho de 2002, a atriz brasileira Clara Castanho, de 22 anos, expôs em suas redes sociais uma traumática situação que viveu. Clara conta, através de uma carta aberta ao público, e postada na sua rede social, que havia sido violentada de uma forma cruel, a forma mais cruel que existe, durante uma viagem que fez sozinha. A Clara ela foi estuprada e conta também na carta aberta que ela não registrou o boletim de ocorrência, o que infelizmente é um fato normal na maioria dos casos de estupro, já que a vítima sente muita vergonha e tem mais medo ainda das consequências da continuidade daquele caso, tendo em vista que aqui no Brasil, mais de 90% dos casos de estupro, eles não são solucionados devido a diversos fatores, e essas informações são segundo uma matéria do site Metrópolis. Dando continuidade no caso concreto, meses depois da ocorrência, a Clara ela começou a passar mal e teve a confirmação de uma gravidez decorrente da violência que ela sofreu. Antes do parto, que ocorreu poucas semanas após a descoberta da gravidez, a Clara ela decidiu, junto de sua família e com o amparo na Lei 13.509 de 2017, pela entrega do bebê à adoção. Essa lei ela é conhecida como a Lei da Adoção e regulamenta todo o processo de entrega voluntária da mãe do seu filho, do filho recém-nascido, à adoção. É um procedimento totalmente assistido pela Justiça da Infância e da Juventude, que garante aos envolvidos o total sigilo e resguardo das informações. A atriz, a Clara Castanho, ela relata ainda as ameaças que infelizmente ela sofreu de exposição do seu caso por parte de uma enfermeira da equipe médica que a atendeu naquele momento e também por parte de influenciadores digitais, para que a sua triste história ela fosse divulgada na mídia. No entanto, mesmo com os pedidos reiterados da Clara, da sua família para que não houvesse essa divulgação do conteúdo, o caso ele foi amplamente divulgado, publicizado nas redes sociais por blogueiras, influenciadores digitais, sites de fofoca, e começaram assim diversas especulações pela opinião pública, nas redes sociais, nessas páginas mantidas por alguns desses envolvidos. E resta frisar que a Clara ela foi assistida, por uma advogada que acompanhou todo o processo de entrega do bebê à adoção por via judicial e legal, E na noite do dia 25 de junho de 2022, que foi quando a Clara ela expôs essa sua triste vivência nas redes sociais, ainda que não fosse o seu desejo, a atriz ela decidiu então acabar com todas as especulações a seu respeito, divulgando essa carta aberta nas suas redes sociais, contando todos os detalhes da vida nos últimos meses, tudo que já tinha vivido desde o ocorrido até ali. E o que a gente pode ver é que essa exposição do caso, ela nos mostra a grande necessidade desses profissionais de ganharem a mídia e ficarem cada vez mais famosos naquele momento, alcançando mais e mais seguidores e criando assim um grupo maior de público para a visualização de seus conteúdos. Trazendo então para o nosso tema principal, depois dessa exposição do caso concreto, apesar dos direitos retratados neste artigo apresentarem a mesma natureza constitucional, é notório todos os seus conflitos na sociedade. Então, a Constituição Federal de 88, seu artigo 5º, ela confere igual proteção dos direitos de personalidade, como a honra, a privacidade, a intimidade, assim como também resguarda a liberdade de imprensa e a sua proteção ao livre acesso e à manifestação. Já que são considerados aí princípios, os direitos de personalidade da liberdade de imprensa, eles geram uma concorrência entre si, de modo que um sempre vai ceder ao outro, a depender do caso concreto, claro, mas nunca serão exclusivos, assim como aconteceria se fossem considerados uma regra simples, Então, ressalta-se que a liberdade de imprensa, em primeiro lugar, ela deve comprometer-se com o dever ético de informar, sem ferir os direitos e garantias constitucionais.
Esse trabalho ele retrata exatamente a consideração dos princípios e os conflitos, e é importante averiguar, no caso concreto, a violação da honra, da privacidade, da imagem de uma pessoa. Se faz necessário, diante do direito da informação, que seja coberta de interesse coletivo, de cunho social, porque caso contrário, tal fato ele não justificaria não justificativa que se permita essa invasão, que afeta a vida íntima ou moral do indivíduo, de forma a configurar um abuso do direito de informar, causando um escândalo e objetivando tirar proveito econômico através de notícias sensacionalistas. Avalie-se então a motivação e a prevalência de um direito em detrimento do outro. É o que se chama de técnica do ad hoc balancing, ou de doutrina do balance, ou de princípio do ponderamento. Surgiu a partir do reconhecimento de que certos valores no ordenamento são superiores a outros. Surgiu como um tratamento de técnicas ou fórmulas de interpretação diretamente relacionadas e reconhecidas até mesmo pela doutrina e jurisprudência norte-americana. O Supremo Tribunal Federal, nos casos em que analisou questões que confrontam, de um lado, a liberdade de imprensa como um valor fundamental do Estado Democrático de Direito, previsto lá no artigo 5º, inciso 4º e artigo 220 da Constituição Federal, e de um outro lado, os direitos de personalidade do cidadão, em especial o direito à honra, à privacidade, à imagem, à intimidade, também previsto no artigo 5º, só que inciso 10 da Constituição Federal. Ele fez menção com acerto a técnica de solução do caso concreto, solução desses conflitos, como sendo a ponderação de valores e de interesses. Então, nessa perspectiva, conhecida como a jurisprudência dos interesses, o julgador ele deverá se atentar não somente à letra da lei, como também à ponderação dos interesses nela contido, sendo a sentença um resultado harmônico da utilização dos dois direitos, buscando pesos e contrapesos específicos e coerentes entre diversas normas contraditórias. Esse princípio do balanceamento, no caso exposto da atriz Clara Castanho, nada mais é do que uma natureza jurídica neutra capaz de igualar os contrapesos dos direitos de personalidade que foram feridos e o direito à liberdade de imprensa sendo usado aí para expressar a opinião do interlocutor. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele destaca que, abre aspas, na colisão de normas constitucionais, especialmente de princípios, mas também, eventualmente, entre princípios e entre regras e regras, emprega-se a técnica da ponderação, por força do princípio da unidade. E não existe hierarquia entre normas da Constituição, cabendo ao intérprete buscar a harmonização possível em concreto, fecha aspas. Nesse caso, conclui-se então que a tutela inibitória, no caso exposto, com os conflitos aí entre a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e os direitos de personalidade, ele pode sim ser concedido. Então, contudo, ele exige uma argumentação maior dos magistrados.